Olá, olá, bem-vindos todos nós. Estamos na página 93. 193 do livro físico e na página 23 da carta 5. Então, vamos para a nossa oração? Vamos. Mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é a tua vontade que eu seja plenamente iluminado ou iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivo. Eu confio o meu ser e minha vida aos teus cuidados. Amém. As energias de consciência, pai e mãe, são impulsos, ambos retidos na dimensão universal, e quando são liberados do equilíbrio, realizam poderosamente a obra da criação. Além disso, considere a magnitude de sua obra na criação por todo o mundo. Os impulsos, pai e mãe, impulsionam cada nível de criação, desde a formação dos elementos, a molécula e a célula viva, até o magnífico mamute. Eles também trabalham instintivamente dentro dos pais, impulsionando-os a unirem-se, conceberem, carregarem e criarem a sua prole. Alguns pais se ausentam depois do nascimento de seus descendentes, sejam eles ovos, filhotes ou seres humanos. Estes são os pais cujo sentido de eu original é maior que seu instinto inato de paternidade. É neste ponto que você deve se tornar plenamente consciente do significado de impulso. Pode ser que você ache que esta é uma forma de criatividade muito nebulosa. Porém, se refletir durante algum tempo, talvez se dê conta, no final, de que nenhum ser humano, animal ou inseto, nem mesmo uma planta, empreende alguma atividade na dimensão material sem uma pressão interior da consciência, a qual é o impulso. Este pode ser o de se virar-se para o sol, correr, comer, trabalhar, dormir, fazer compras, ter um filho. Sempre o impulso precede a atividade, inclusive a de piscar os olhos. E mais, não há nenhum impulso que inicie uma atividade que não esteja dirigida por algum propósito. As plantas giram as flores, e as folhas para captar os raios do sol, necessários para o seu crescimento. As pessoas correm para manter a forma, comem para satisfazer a fome, trabalham para ganhar a vida, dormem para escapar das tensões e recarregar as suas energias, vão às compras para se suprir de alimentos, tudo direcionado para a sobrevivência e o conforto pessoal. Então, os impulsos são a realidade por trás e dentro da criação. Se toda a matéria voltasse à sua forma original de partículas elétricas,
os impulsos universais ficariam intactos e, no final, dariam forma a outra criação. Os impulsos são para sempre. Entretanto, as partículas elétricas na matéria viva estão aqui hoje e amanhã terão desaparecido, mas a alma continua. Você pensa com os impulsos elétricos no cérebro. Você sente com os impulsos magnéticos em seu sistema nervoso. Estes últimos centram e unificam os impulsos elétricos em um todo unificado. Sem a ligação magnética em seu sistema, você seria apenas movimento sem conhecimento. Agora é o momento de levá-lo de volta às minhas experiências no deserto, descritas na carta 1. Vamos comentar um pouquinho antes de voltar nas memórias dele do deserto. Uhum. É bonito quando ele fala aqui, né? Esse último parágrafo que você leu, esses dois últimos parágrafos que você leu, que você pensa é a mãe, não, você pensa é o pai e você sente é a mãe. E o tempo inteiro ele está falando, pai, pensamento, mãe, sentimento, os dois unificados. E essa unificação são os impulsos, que têm um propósito. Então, tudo que a gente faz tem um propósito, mesmo que seja coisas que não compreendemos. Que quando ele fala criatividade aqui, que esses impulsos levam à criatividade, ele está explicando que levam a gente a cocriar, materializar. Sempre criatividade tem esse lugar de criar, de realizar, de materializar. E a gente não compreende muitas vezes o que a gente está realizando na nossa vida. A gente pode olhar para a nossa vida e pensar, tá o caos, mas tem um propósito nesse caos. O que a gente está aprendendo com esse caos? Para que isso está servindo? E ele fala, é nesse ponto que você deve se tornar plenamente consciente do significado do impulso. Que é essa forma de consciência que precede qualquer coisa. Mesmo antes de um pequeno sentimento, de um breve pensamento, tem um impulso, tem algo que te direciona. A Lídia estava hoje contando para a gente, né, do tratamento que ela estava fazendo, que vai até a origem de quando tudo começou, com o problema do dente, que vai lá atrás, na origem da infância. Então, lá atrás tem um impulso que vai levar a um problema hoje. Mas essa origem lá de trás, mal curada, está sendo manifestada agora. Então, esses são um impulso, é aquela origem que está lá atrás, aquele porquê, aquela dor mal resolvida que vai ser curada aqui na frente. Então, hoje, eu manifesto uma dor do dente, porque Deus vai me dar a oportunidade, de alguma forma, trabalhar aquela dor lá de trás. Assim é tudo mutuamente ligado, tudo está interligado. Mas o que eu achei bonito nesses dois parágrafos, ele fala assim, então, o impulso são a realidade, dentro e por trás e dentro da criação, ou seja, o que é real é o que vai te levar a ter uma dor de dente. É aquela coisa lá atrás, e esse impulso, ele tem um propósito de trazer uma melhora, de trazer uma cura. Por exemplo, nessa guerra triste que está acontecendo, nessas guerras tristes que estão acontecendo nesse planeta, nesse momento, é super triste, mas essas pessoas estão lidando com os próprios impulsos deles, com as mágoas, com seus sentimentos, com as vinganças, com o ódio, e estão lidando com isso. E quantas vezes a gente é revanchista? Quantas vezes a gente lida com o ódio, ao invés de lidar com o amor e interromper o fluxo da raiva e da briga? Então, se toda matéria voltasse à sua forma original de partículas elétricas, os impulsos universais ficariam intactos e no final dariam forma a outra criação. Achei isso aqui bonito porque voltar à forma original é voltar a Deus, voltar ao unificado. E aí a gente ficaria intacto dentro do unificado, uno, um todo, mas logo ia sair para criar uma nova coisa, porque a vida, ela é a criação. Aí ele continua, os impulsos são para sempre. Entretanto, as partículas elétricas da matéria viva estão aqui hoje e amanhã terão desaparecido, mas a alma continua. A alma sempre existiu,
Nossa alma existiu desde o começo, desde o Big Bang, desde a explosão. Nossa alma existiu desde antes da criação desse planeta. É como compreender que as nossas almas participaram da criação desse planeta. Porque nós vivemos nesse planeta por um propósito. E você pensa, mãe, né, com os impulsos do cérebro. Aliás, pensa, pai, desculpa. Você sente, mãe, com os impulsos do magnetismo. Então, é o elétrico magnético no seu sistema nervoso. Esses impulsos centram e unificam os impulsos elétricos em todo, que somos nós. Porque sem a ligação magnética, que é o pai e a mãe, sem a mãe, o seu sistema seria apenas movimento sem conhecimento. Compreender essa relação do que a gente atrai, do magnético, seja bom ou ruim, do que a gente pensa, seja bom ou ruim, cria a nossa vida. É tudo mutuamente ligado, né? Quando ele fala, quase como se entre o magnético e o elétrico, ou seja, entre o sentimento e o pensamento, tivesse um bumerangue, uma linha que unisse. Eu tento ir para lá, mas isso puxa o magnético junto, aí o magnético me puxa de volta, o pensamento vai, e essa onda que é a vida. Que bonito. Você deve lembrar que quando fui ao Rio Jordão para que João Batista me batizasse, eu era um rebelde, totalmente contrário aos ensinamentos dos judeus que afirmavam que Jeová castigava os homens por seus pecados. Intuitivamente, sentia que aquele era um conceito falso e cruel e o rejeitava. Depois que me foi mostrada a verdade sobre a criação, não podia compreender por que a consciência perfeita não criava seres perfeitos, feito à imagem de seu Criador, amor inteligente. Perguntei ao Criador, a consciência universal, por que a humanidade suportava tanto sofrimento e maldade? Então me foi mostrado com toda a clareza que todos os problemas que os humanos experimentavam surgiam do ponto central do eu, que a ciência agora chama de ego. Este manifesta a si mesmo na personalidade como uma necessidade impulsionante para defender-se da crítica ou do ataque físico emocional e uma necessidade impulsionante semelhante de se afastar dos demais para chegar primeiro na corrida da vida. Também se manifesta na personalidade como uma necessidade impulsionante de adquirir tudo de melhor para si mesmo, apesar da oposição dos demais, e uma necessidade impulsionante semelhante de agarrar-se às suas posses pessoais, sejam elas parentes, amigos, bens materiais ou conquistas, a despeito de toda a oposição. Também me foi dado compreender que sem esses dois impulsos do ser criativo, fundamentais, eternos e inalteráveis, não haveria nenhuma criação. Este é o segredo da criação, o segredo da existência e do ser individual. Ao trabalharem juntos, como equipe no mundo visível, separadamente, porém inseparáveis, estes impulsos gêmeos foram os meios pelos quais a substância da matéria em si foi criada desde a sublime consciência universal. Um impulso de criatividade é o eu original da atividade. Este impulso da atividade é universal e precede de uma só fonte. A atividade é um movimento na consciência e consciência em movimento. O outro impulso criativo possui, em sentido figurado, duas faces, olhando em direções opostas. Elas são ligação, rejeição, trazer para o eu e rejeitar trazer para o eu e rejeitar, desde também conhecido como atração e repulsão,
atrair para o eu e repelir do eu, na consciência. Estes são os únicos meios pelos quais a existência terrena é realizada. O universo inteiro é uma manifestação do poder criativo ativo nesses impulsos gêmeos de ser físico, criando matéria e forma individual. Este é um dos segredos fundamentais do universo. Então vamos Eu lá, vamos entender o segredo do universo, né? Primeiro ele compreendeu e ele aceitou. Ele falou, é uma verdade. Se não fosse assim, não haveria individualização. Eu acho bonito isso, porque quantas vezes a gente se pergunta, né? Deus, para que tanto sofrimento? Mas quando você olha essa guerra que está acontecendo ali, que é uma guerra centenária e milenar, né? Porque já vem dos povos antes, mas que é essa guerra atual de Israel com a Palestina. Ela tem uma origem de um século atrás. Então é uma guerra centenária. E eles se mantêm no movimento da guerra. Então você entende que eles estão replicando o movimento, replicando uma dor, que eles estão como se fossem presos no sofrimento. Eles ainda não estão prontos para sair do sofrimento, eles querem essa atração e essa repulsão. Então vamos entender o que ele falou aqui, e por que isso é necessário. Porque ele está falando assim, isso é o segredo, aqui é o pulo do gato. Observem, entendam isso com cuidado. É isso que ele está dizendo quando ele fala, esse é o segredo do universo. Ei, vocês ouviram? Né? Então ele chega, Criador, me explica, por que tanto sofrimento? Jesus não podia ser mais amoroso do que isso. Ele estava compreendendo a vida tal qual ela era, ele estava compreendendo que nós co-criávamos tudo, ele estava entendendo que a gente tinha um desejo de sobrevivência, de preservação do nosso bem-estar. Mas por que não podia ser mais fácil? Para que tanto sofrimento? E aí ele foi entender que essa era a única maneira de haver uma individualização. Ele foi entender os impulsos, as necessidades impulsionantes, ou seja, quando a gente está falando dos impulsos, eles são precedidos por necessidades, e é por isso que eles existem. Eles lembram que eles precedem os pensamentos? Quais são essas necessidades que impulsionam a vida? Então ele vai falar, olha, defender-se da crítica ou do ataque físico e emocional. Então a gente não gosta de ser nem atacado fisicamente, porque a gente se sente invadido, e nem criticado. Quem não gosta de ser criticado? Nosso ego, que ainda tem uma barreira aqui e se sente invadido. E quando ele fala do ego, só para a gente separar, tem um ego que está doente ainda, que é egoísta, egotista, é um ego ainda que está muito preso àquela necessidade do eu original, que ele pouco atrás ele falou que era o pai ou a mãe que se afastava da criação dos filhos, né? Tinha um eu original tão forte que nem criar a criança, o filho, o feto ou a prole não conseguia. E você tem um ego saudável, um ego que já tem a consciência de quem é, que um exemplo sempre que a gente aprende é o de Gandhi, que era uma pessoa extremamente conscienciosa de si mesmo, usava a individualidade dele para o bem maior de todos. É um ego que já está consciente do coletivo, do nós, da unificação, e não eu para mim, para mim, para mim. Mas ele precisou passar nesse eu para mim, para mim, para mim, para chegar onde ele chegou. Quais são, então, os impulsos, as necessidades impulsionantes? Defender-se, seja de ataques físicos ou seja de críticas, se afastar dos demais para chegar primeiro à corrida da vida. Sabe, quando a gente não basta ser bom, tem que ser o melhor. Não basta ter tudo, tem que ter mais que o vizinho. Olha que necessidade impulsionante, que interessante isso já fazia parte da nossa origem. Então, como poderia haver pecado se isso já estava dentro de nós? Também adquirir tudo de melhor para si mesmo, apesar da oposição dos demais. Porque se eu tomo para mim, muitas vezes eu tomo do outro. Ao invés de eu construir para nós, eu tomo para mim, quando eu ainda estou em desequilíbrio, né?
E ele fala necessidade de agarrar-se às suas posses, sejam elas amigos, parentes, pessoas, posses físicas ou posses emocionais, se agarrar a elas. Então, essas são as necessidades. Aí ele fala assim: também me foi dado compreender que esses dois impulsos do ser criativo, ou seja, de quem cocria, de quem materializa a vida, sem isso não haveria criação. E quando ele fala não haveria criação, ele fala não haveria ser individual. A gente precisou passar por tudo isso para poder amadurecer e em algum momento sair do eu e compreender o nós. Não olhar para fatores externos a partir do olhar do mais forte, mas a partir de todos os envolvidos. Então, a gente vive uma vida de individualização para a gente voltar para o amadurecimento do pensamento do coletivo. Isso é amadurecer na vida, né? Isso é exatamente o que a gente entende como esse jovem era egoísta, mas amadureceu. Aí ele vai explicar mais. Esses impulsos, eles trabalham juntos, como uma equipe no mundo visível. Separadamente, porém, porque à medida que eu tenho necessidade de me afastar, eu também tenho necessidade de me agarrar. E por isso ele chama isso de impulsos gêmeos, porque o que vai e volta, sabe? Muito, de forma muito conectada. E aí ele fala assim: foram os meios pelos quais a substância da matéria em si foi criada, desde a sublime consciência universal. A gente já entende isso, porque a gente já sabe que o átomo é assim. O elétron ele tem a necessidade de ir embora, ao mesmo tempo que ele é puxado. Os nossos pensamentos têm a necessidade de ir embora, ao mesmo tempo que é puxado. Eu odeio isso, mas não consigo viver sem isso, quase como um vício, né? Vamos dizer, quem gosta de um refrigerante. Eu sei que faz mal, mas não consigo viver sem. Quem gosta de doce, de carne, eu sei que faz mal, mas não consigo viver sem. São os vícios da vida. Aí ele fala assim, um impulso de criatividade, ou seja, para cocriar as coisas, é o eu original da atividade. O eu original, ele é super necessário, porque é esse eu original que te protege, que te separa como indivíduo, que pega que cria o seu ego a partir de Deus. Aqui está Deus, aqui está o universal. Com todos esses impulsos, vem o seu ego, te envolve e você se torna um ser separado de Deus, ao mesmo tempo que você é parte de Deus. E aí você vai experimentar a vida, se sentindo separado e sendo parte. Este impulso da atividade é universal e procede de uma só fonte, a atividade em movimento na consciência e consciência em movimento. Ou seja, se a gente está parado, a gente não evolui, não aprende. Se a gente aprende na vida, assim, o trabalho é necessário para a gente poder crescer. É mais ou menos isso, é o movimento. É estar fazendo, é estar se relacionando, é estar construindo. Se não tem trabalho, se eu estou trancada em casa, se eu estou vivendo de forma na minha bolha, eu não estou me relacionando, eu estou fechada no movimento e eu não estou crescendo. Porque essa atividade é um movimento da consciência, em movimento, precisa de movimento. Precisa a gente se abrir para o mundo, se abrir para as pessoas, se abrir para a vida e se movimentar, realizar, acontecer, para aprender. Se não acontece, não aprende. Fica só no mundo da imaginação. Aí ele fala, um outro impulso criativo que possui o sentido figurado das duas faces, da ligação e da rejeição. Então, o da ligação quer trazer tudo para o eu, e o da rejeição quer rejeitar tudo desde o eu. O que eu rejeito? Por exemplo, eu rejeitava muito brigar com as pessoas, brigar com meus irmãos, e era o que mais acontecia quando eu trabalhava com eles. Eu rejeitava, mas acontecia. Eu rejeitava, mas acontecia. Aqui nesse livro ele já explicou que aquilo que a gente rejeita é o que acontece com a gente. Até eu fazer as pazes com isso. E não precisar mais brigar. A gente aprendeu que o que se exclui cola, né? Porque se exclui pobre. Cola, né? Por exemplo, se eu excluo uma personalidade dos meus pais, né? Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para os meus filhos, né? A tendência é repetir aquela ação, né? E por que eu não quero?
Imagina que meus pais têm uma característica que eu falo, não quero isso para mim. Olha a mágoa aqui, ó. Ó a raivinha. Eu não quero isso da minha mãe, isso do meu pai para mim. Ó, tá cheio de mágoa ferida. Então, meu amor, você vai atrair isso, até você perceber que está em você e trazer a cura para isso. Então, você atrai para o eu aquilo que você repele. Olha o impulso gêmeo aqui, ó. Atração e repulsão. Isso é uma lei da vida. Aí ele fala assim: ei, presta atenção, isso é necessário. Só é possível haver um indivíduo se tiver atração e repulsão. Só que como seu impulso original é atrair o melhor para si, como uma criança que vai crescer egoísta e que depois vai percebendo que se ela está egoísta demais, ela afasta todo mundo, se sente só. Então ela aprende a dividir um pouco para não ficar tanto sozinha. Aí ela aprende a perceber o ponto de vista da amiguinha. E assim a gente vai aumentando a nossa rede de percepção do outro. Até que a gente tenha uma empatia ainda maior, não só pelos meus, não só pelos consanguíneos, pelos não consanguíneos e mais pela comunidade, pelo país, pelo planeta. Isso é o processo de evolução. E sem isso, não haveria individualização. E quando a gente compreende o todo, a gente se torna um indivíduo saudável, porque não tem mais guerra dentro de nós. As guerras externas que estão acontecendo agora no mundo, elas também são guerras internas em nós. O que acontece no mundo é resultado de toda essa cocriação que todos nós fazemos. Não é porque a gente está aqui no Brasil que a gente não é parte disso. Se eu tenho brigas na minha família, se eu acho que um está certo, que o outro está errado, eu estou em guerra interna. E toda essa guerra interna cria cria tudo isso que está acontecendo no mundo, que nos afeta, seja emocionalmente, seja materialmente, seja porque o planeta é um só, tudo é um sistema fechado. São ruídos, né? São os ruídos que eu estou criando e que está reverberando, né? Exatamente. E ele fala que esses são os únicos meios pelo qual a existência terrena é realizada, então não poderia ser diferente. E também, sabe quando você olha uma criança que é egoísta e que você olha e fala, ah, ela vai crescer e ela vai aprender? Você tem essa certeza de que ela vai crescer e vai aprender. Todos nós cresceremos e aprenderemos, porque a gente tem toda uma rede de apoio dos seres angelicais que nos protegem e nos orientam. A última coisa que a gente está é sozinho, separado, porque Deus está em tudo, Deus está no ar, Deus está em tudo. Então, esse sofrimento, ele só existe porque a gente atrai. Se não tivessem proclamado a guerra e aceitado a guerra e guerreado uns com os outros, não teria esse sofrimento ali naquele momento, mas tem um sofrimento profundo acontecendo ali naquela parte do nosso planeta. E a gente só tem o papel de olhar para as nossas guerras internas, para harmonizar e trazer paz. E aí ele fala assim: eu vi que o núcleo da personalidade, ou o ego, como agora é chamado, tinha sido criado como um guardião da personalidade. E estava irresistivelmente gravado com um impulso magnético. Então, é o impulso magnético e o impulso elétrico, sempre juntos, sendo que a personalidade, que atrai e rejeita, é parte do impulso magnético. E aquele que pensa, que age, que está em movimento, é parte do impulso elétrico. E está tudo junto, inseparadamente, ao mesmo tempo que é separado. Eu vi que o núcleo da personalidade, ou ego, como agora é chamado, tinha sido criado como o guardião da personalidade e estava irresistivelmente gravado com um impulso magnético para assegurar a intimidade e sobrevivência, para proteger a condição do eu original individual. Isso foi conseguido usando as duas faces do segundo impulso do ser. Ligação, rejeição para assegurar a individualidade. A face da ligação arrasta, extrai, atrai,
exige, puxa, compra, agarra, se prende às pessoas e às posses que busca. Este impulso cria uma ilusão de segurança nas relações e nas posses. É o instrumento da consciência mãe, que inspira a construção de famílias, comunidades e nações. Ele pode produzir beleza, alegria, harmonia e amor. Ele também pode destroçar vidas e destruir comunidades quando é dirigida pelo ego. A face da rejeição repele, joga para o lado, afasta, evita todas as coisas, pessoas, animais, posses que ele não queira. O impulso da rejeição cria a ilusão de intimidade e segurança. Esse é o impulso que promove as rupturas nas famílias, nas relações, nas comunidades e nas nações. Ele é supostamente orientado para salvar vidas, assegurando proteção e intimidade, mas é uma força destrutiva quando seu direcionador é o ego. Gente, esses parágrafos, eles são demais. Primeiro, ele fala assim, ó, a face da ligação e da rejeição, os dois são da mãe, né? Que os dois são do magnetismo. Aí ele vai falar assim, isso cria a ilusão de segurança. Não é que a gente está seguro, a gente tem a ilusão de estar seguro. E o que cria essa ilusão da segurança nas relações e nas posses? Quando eu me sinto ligada, né? Olha, é um instrumento da consciência mãe que inspira a construção de famílias, comunidades e nações, porque atrai as pessoas, extrai delas o melhor, puxa elas para si. Ela pode produzir beleza, alegria, harmonia, amor, mas também pode destroçar vidas. Quando eu quero para mim, me dá, é meu, faz do meu jeito, só o meu jeito que está certo. E isso pode destroçar famílias, destruir comunidades quando é dirigido pelo ego. Esse ego aqui não é o ego saudável, não é o ego que está em harmonia, como o do Gandhi. É o ego que está egoísta, doente, egotista, voltado para si mesmo. Mas tudo isso, toda essa alegria, toda essa harmonia, todo esse amor, todo esse espírito de comunidade são uma ilusão de segurança, ilusão de pertencimento. Porque, no fundo, a gente é seguro, a gente é eterno, a gente já pertence. A gente não precisa de nada disso para pertencer, para ser parte do todo, mas a gente não sabe disso. Então a gente faz coisas em comunidade, a gente junta as pessoas, a gente é parte importante, faz um papel, veste uma roupa de ó, a personalidade do Salvador, né, ou do grande anfitrião. Tudo isso para a gente se sentir seguro. Olha que legal, isso é uma ilusão, porque no fundo você já é. No fundo, você já é importante. No fundo, você já é parte de tudo isso. Não precisa dessa ilusão do preenchimento, mas a gente não sabe disso quando a gente não está em paz. E a gente vai querendo mais, atrair, atrair. Mais amigos, mais pessoas. Me sinto sozinho, preciso ser visto, preciso ser notado. Tudo isso é o da ligação. E o da rejeição? Cria o quê? Cria ó, a rejeição, aquilo que eu empurro, cria a ilusão da intimidade. Porque se eu tenho 1 milhão de amigos e eu sou íntimo com todo mundo, no final eu não sou íntimo com ninguém. Então eu tiro, seleciono um pequeno grupo, e aí eu rejeito, né? E aí eu crio a ilusão da intimidade e da segurança. Olha a segurança aqui de novo. Olha que necessidade que precisa ser suprida. Aí ele fala, né? A face da rejeição que repele, que joga para o lado, que fala aqui não, esse não, até aqui eu vou, daqui eu não vou mais. Seja com pessoas ou com coisas, do que eu não quero, é o impulso da rejeição, que cria a ilusão da intimidade, da segurança. Eu me lembro que eu lia isso e eu refletia todas as vezes que eu me senti sem intimidade ou insegura, precisando de tirar um pouco para me sentir importante para alguém, né? Essa pessoa, por exemplo, de quem eu me sinto importante, também não pode estar cercada de outras pessoas. Então vem os ciúmes. Eu tenho ciúmes do fulano,
Preciso afastar todo mundo dele para que ele seja meu, para que eu me sinta íntima dele, para que eu me sinta importante para ele como ele é para mim. Olha só como é a rejeição e a ilusão da intimidade. Esse é o impulso que promove as rupturas da família. Tcharam! Claro! Não é óbvio. Nas relações, nas comunidades, nas nações. Ele é supostamente orientado para salvar vidas. Por que que ele é orientado para salvar vidas? Porque quando a gente tem um núcleo menor, você protege, você acolhe, você cuida dos seus filhos, você cuida de si mesmo. Então, ele é projetado para dar essa proteção e intimidade. Mas ele também pode ser direcionado pelo ego, que está doente, que não é seguro de si, trazer problemas e brigas. Então, olha a briga aí que a gente está vendo. É uma briga exatamente de quem ainda não aprendeu a compartilhar, a chegar num equilíbrio. É uma briga que rejeita o outro, fala você, se é muçulmano não serve, se é judeu não serve, e aí gera brigas e guerras. Quando, na verdade, era para assegurar a unificação, né? Essa religião, esse local é importante, sagrado para todos nós, vamos preservá-lo por todos nós. Mas não é assim que fazemos, né? É uma exclusão é uma exclusão, né? Essa rejeição, quando ela é através de um ego doentio, na verdade, é uma exclusão que está sendo feita. Eu rejeito, eu não quero, você não serve E para eu mim. quero para mim. Você É, não sabe, isso é meu, eu quero para mim. E olha só como ele está explicando que isso são impulsos naturais da nossa essência, da nossa natureza. Como poderia existir pecado? Como a gente poderia julgar alguém que está fazendo isso? A gente só tem compaixão. É aquela explicação que Jesus falou assim, que ele baixa a frequência e é como se ele tivesse chegado a um lugar que está no meio de uma guerra e que ele olha os corpos no chão e que ele sofre. É isso que nós somos. Um lugar ainda de guerra e só a compaixão, não tem nada de errado. São pessoas que ainda precisam dessa violência para poder rejeitar, 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 e vai atraidor, 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 até que dali vai brotar um impulso do amor e de compreensão do outro lado. Mas não cabe julgamento, cabe apenas amor, que desejo de que o sofrimento acabe. Como Jesus fez. Por que, Deus, eles sofrem tanto? Por quê? Me explica. E a gente assiste e testemunha o sofrimento. E apenas ama os dois lados, com muito amor, sabendo que eles estão precisando passar por isso, que nós precisamos passar por tanto sofrimento, mas que vai passar, porque a alma é eterna e esse corpo é passageiro. Esse elétron que nos une aqui, esse tanto de elétrons que forma esse corpo, vai passar. Nós precisamos ainda presenciar, né? Eles ainda precisam passar fisicamente por tudo que estão passando. Nós podemos já presenciar apenas e olhar e sentir com uma percepção um pouco maior A do- compaixão, né? A, e como poder é? exercer a compaixão A empatia. também. Perceber como nós poderíamos estar lá, no meio disso tudo, e se fôssemos nós. Essa Sim. empatia do que está acontecendo agora com nossos irmãos. E isso acontece nas favelas todos os dias. Como amá-los? Que é a mesma coisa de quando você recebe, sei lá, quando uma pessoa que você conhece vem e fala assim, ah, eu tô doente, eu tô com, sei lá, câncer de mama. É a mesma coisa. Então, assim, o universo ele vai repetindo, repetindo, repetindo as coisas para a gente ter esse grau de entendimento e de consciência abrangente, que é o que a gente está. Essa carta 5 ela está dando essa oportunidade tão gigantesca da gente olhar com um macro, uma lente macro, para tudo que acontece à nossa volta, seja no nosso interno, com os nossos sentimentos, nossos pensamentos, seja na nossa família, dentro da onde você mora, seja da sua família maior, a qual você pertence, do seu bairro, da sua cidade, do seu país. E o quão, por exemplo, nós somos felizes
de morarmos num país desse e presenciarmos apenas o que está acontecendo lá, com um amor e emanar amor para ver se ameniza um pouco a dor interna de todos. E não só deles, de uma pessoa que está doente no nosso prédio, na nossa vizinhança, um irmão ou a gente mesmo. Então, que é só o amor que quando a Lorena falou, a gente tem que se sentir separado com a nossa individualidade, a nossa personalização, para depois nos sentirmos pertencente ao todo. Então, é a coisa natural e também dos impulsos de ligação e rejeição. E essa oportunidade que o universo, é tudo orquestrado, da gente poder enxergar tudo isso hoje com mais clareza. E é tão bom a gente poder ver, enxergar e poder ter uma ação amorosa em relação a tudo isso. Para com a gente, para com o próximo, para com o todo. Eu acho que aí é que está o lance, assim, é quando a gente sabe que é o amor que somos, que nos alimenta e que nos coloca de pé e que faz a gente respirar, é o amor universal dentro da gente, que é só isso que prevalece e só isso que vale a pena. Porque o resto passa, né? Exato. O resto faz parte das nossas ilusões e necessidades de... A gente precisa da ilusão, até a gente compreender que é uma ilusão quando a gente tira o véu. Uau! Sem esses dois impulsos gêmeos do ser, todas as coisas permaneceriam sempre misturadas umas às outras, na eternidade imutável do poder criativo universal em equilíbrio. Sem esses impulsos gêmeos, não haveria nenhuma interação entre dar e receber, e puxar e empurrar, necessários para a criação de milhões de experiências pessoais, a partir das quais avança e evoluciona a personalidade. Portanto, o problema da personalidade e da direção do ego, que é suportado por todas as coisas vivas e pela humanidade, é um fato irrevogável e inevitável da criação. Qualquer outra explicação é puro mito. Gente, é muito... Ahá! É muito ahá! É muito legal. Eu vi que os homens chamam pecado, que o que os homens chamam pecado era o resultado direto da interação dos impulsos de ligação, rejeição na natureza humana. Os impulsos de ligação, rejeição constituem o disfarce emocional mental utilizado por todas as entidades individuais criadas, incluindo as aves e os animais. Você vê esses impulsos funcionando em toda a natureza, inclusive na vida das plantas. Os impulsos de ligação-rejeição dirigiam e dirigem o comportamento em direção à sobrevivência de todas as entidades na criação. Não houve nenhuma escapatória dos impulsos de ligação e rejeição. Esses impulsos gêmeos foram a fonte efêmera de todo o conforto mundano, prazer e felicidade, e também a fonte de toda a enfermidade, miséria e privação no mundo. Entretanto, além disso, subjacente, transcendendo e interpenetrando tudo, estava e está a vida, nascida da explosão da consciência universal, sendo o próprio fundamento e fonte da consciência terrena, assim como a consciência pai-mãe é criativa, também o pensamento do homem é criativo, pois o pensamento e o sentimento são o exercício e a união dos instrumentos gêmeos da consciência pai-mãe. Deste modo, esses impulsos de ligação-rejeição na personalidade individual
tornam-se também altamente criativos, na medida em que determinam e tornam visíveis as formas de consciência das coisas desejadas e das coisas rejeitadas. Este é o segundo segredo fundamental do universo. Então, o primeiro segredo fundamental do universo foi entender que o pecado não existe, porque a gente atrai e a gente vai rejeitar as coisas e vai atrair aquilo que a gente rejeita, e que isso é necessário para a individualidade. O segundo é entender o pensamento e o sentimento. Se eu continuo alimentando o pensamento e o meu sentimento no sentido, né, da rejeição, eu vou atrair mais sofrimento. Se eu pegar o meu sentimento e o meu pensamento e alimentar o que eu tenho raiva, alimentar o que fizeram de mal de mim, para mim, alimentar tudo aquilo que eu rejeito, consequentemente eu estou criando a atração daquilo que eu rejeito. E aí é isso que eu vou manifestar na minha vida. Então eu lembro que quando minha madrinha começou a acompanhar a gente, ela falava assim: mas eu não sei como eu cocrio. Como assim eu cocrio? E aqui está contando. Esse é o segundo segredo fundamental do universo. Com seus pensamentos, alimentando aquilo que você rejeita. Assim é que você está cocriando, alimentando aquilo que te liga, essa necessidade. É meu, meus, os meus, os meus. E é isso o que vai fazer com que a gente vá criando a nossa vida, através do pensamento. Ele está falando assim, que o pensamento e o sentimento, eles estão inseparáveis. Tem um impulso e logo em seguida o pensamento e o sentimento, que é a ferramenta, o instrumento. É como a gente querer pintar um quadro sem o pincel. Não dá, o pincel é a ferramenta, a tinta é a ferramenta. Mas o impulso é o que te leva a fazer, é o que te faz visualizar. Então, a ferramenta é o pensamento. É o pensamento que tem o orar e vigiar, que é o que ele vem dizendo aqui a todo momento. E por que que esse é o segundo segredo fundamental? Porque é compreendendo o que é a vida, o que é a lei da vida, é que você vai poder cortar o pensamento ruim, cancelar o pensamento ruim. Na Isso realidade, o primeiro segredo é a conscientização do impulso rejeição, os impulsos gêmeos. Esse é o primeiro segredo. O segundo, que é o pensamento cria, ou seja, com a consciência já incorporada desses impulsos, da diferença deles, você já tem um pensamento que não é contaminado, vamos dizer assim. mas Um isso pensamento. isso é muito, olha só. Vou dar um exemplo que pode parecer bobo, mas não é. O nosso pensamento cocria, ponto. As nossas frases cocriam, ponto. Vou dar um exemplo, tá? Eu mudei de casa, estou numa casa menor, mais central, e agora não tenho mais jardim para os meus cachorros. Então eles precisam passear comigo, só que são três, e eles são fortes e grandes. Só que eu tenho uma vida agitada, eu não vou passar de um por um, igual o caseiro fazia, quando eu tinha caseiro, na outra casa. Eu passei com os três de uma vez. Só que eles não foram educados. Eles só te puxam, como se eles fossem o seu dono. E aí eu estou ensinando para eles que a dona sou eu, que quem manda sou eu, que eles têm que andar atrás de mim. Nisso, o caseiro ainda vem aqui em casa, porque ele na caseira, ele faz tudo, ele arruma, tá ajudando a gente na reforma da casa. E ele falou para mim assim, olha o que que ele cocriou. Ele falou, olha, você não pode passear com os três. Gente, eu estava passeando com os três há uma semana. Eu levava a criança na escola e voltava há uma semana com os três. E ele falou assim, olha, não vai com os três juntos, porque a cachorra grande vai te puxar, ela vai ver um outro cachorro, ela vai te puxar, você vai cair. Não faz isso. Dito e feito! Eu saí de casa com os três cachorros, a cachorra grande viu um outro cachorro, me puxou, a cachorra pequena ficou no meu pé, eu tropecei, ela começou a me arrastar no asfalto, tô toda arrastada. E aí eu cheguei em casa, gente, ele cocriou o pensamento e eu não cancelei o pensamento, eu não cortei o pensamento. Eu só falei que nada, isso não vai acontecer. Mas eu permiti que o pensamento entrasse. E aí eu pude trabalhar em mim. Quais são os sentimentos que estão por trás que me levaram a manifestar o que ele cocriou? Entender isso é tão sutil.
Ele só fez um comentário a partir da experiência dele, mas essa experiência dele entrou em mim e eu manifestei a cena que ele descreveu que aconteceria, a mesma cena. E o cachorro me arrastou, como ele disse, você vai cair, ele vai te machucar, como ele disse que aconteceria, sabe? Então, Ver o que- como é o poder da palavra, né? poder da palavra. E quando a Como a gente vai gente ter tem que consciência, realmente enviar aquilo que a gente fala, né, para o outro, né? Por exemplo, que nem eu no ramo da saúde, eu tenho que cocriar a saúde. Eu tenho que fazer ele entender que a saúde ela está aí, está disponível, não é? é Né? lindo isso, é isso. Não, Os médicos gente, não os médicos cocriam, assim, a tendência é o quê? Você tem, é obrigatório achar um diagnóstico. achar o problema, Achar o apontar o problema, e aí cria o Essa pessoa problema. ninguém, mas já foi cocriado, ela já se rotula com aquele problema, né? Olha, eu não sei exatamente o que você tem, mas tudo indica que você tem blá, 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 criou. Eu tenho que Criou. cuidar muito do que fala, né? E quando você vai percebendo, nossa, aconteceu exatamente o que fulano falou. É, e as comparações, né? Principalmente quem tem mais do que um filho, né? O poder da palavra da comparação, né? É, Tô curiosa, Lorena, você já fez a sua análise interna? claro que fiz. Isso é diário, né? Dentro de mim, eu estava querendo ser a mulher forte, a que dá conta. E aí, nesse lugar de a que dá conta, eu estava com uma crença lá atrás, um sentimento lá atrás, de que quem é forte, valente, tem bravura, se estrupia, igual quem vai para a guerra. Então, eu tenho me machucado. E aí, eu estou trabalhando em mim para que eu pare de me machucar. Porque eu posso ser uma pessoa com valentia, com clareza do que eu faço, com o que é melhor para todos, sem me machucar. Mas quando eu estou num lugar de me impor para o cachorro e mostrar para ele quem manda, eu também não estou em harmonia com os cachorros. Eu estou ainda numa guerra com os cachorros, porque eu tenho um pouco de ressentimento que meus cachorros já estão quase com 4 anos e eu não cuidei deles antes. Então, a minha dor está aqui. Eu tive cachorros, mas eu tive cachorro junto com os filhos. Tinha quem cuidasse, eu larguei para lá. Mas quando eu não tinha filhos, eu cuidava dos cachorros. E é todo o meu rolê interno que me levou a me permitir me machucar. A culpa não é de quem falou, mas quem falou cocriou. Aquela imagem plasmou na minha mente e aconteceu exatamente como ele cocriou. Na realidade, ele só falou, você plasmou. Eu plasmei, ele falou e eu plasmei. E É. o que está em mim? E aí eu estou me trabalhando desde então. Mas essa coisa do trabalho diário de quem somos, compreender quem somos, é a caminhada, é a meditação, que não é meditação de ficar parado, é de olhar para si mesmo, reconhecer seus sentimentos, seu corpo, o que seu corpo mostra, onde que você fica tensa. É a caminhada. E se eu não conseguir educar os cachorros dessa maneira, como que eu vou fazer? Porque eu já coloquei para mim que eu quero cuidar deles. Eu quero ser presente na vida desses cachorros. Eu não quero terceirizar para outras pessoas, os cachorros são nossos, meu e do meu marido e dos nossos filhos. Então, como eu vou me adequar a isso de forma harmoniosa, sem guerra, sem me impor para o cachorro dessa forma? Bonito. Lindo. Continuamos? Aqui, ó. Fica lá, minha filha, um em cada cotovelo. A bichinha me arrastou, machucou a bichinha, coitadinha de mim. Ai, Ai, ai. não dá nem para Continuamos? brigar, não dá nem para brigar com os cachorros, porque Não. Não tem culpa, Ai, né? continuamos. Não, acho que tá bom de parar por aqui. Eu, É, já pode deu uma falar? hora? Já. deu. Ah, Eu acho que o mais importante é refletir sobre o pecado. Como uhum. Deus poderia, como a gente poderia ter um pecado se isso faz parte do impulso original do que somos e que isso é necessário para que a gente se torne individualizado. E isso desconstrói muito do que a igreja fala, do que a religião nos ensina, que a gente é pecador, que a gente tem culpa. Portanto, a culpa não nos beneficia em nada. Carregar culpa é inútil. Aprender com a experiência, compreender que erramos,
deixar a mágoa para trás e seguir adiante. Não há culpados. Não há culpados. Mesmo em uma guerra, mesmo que joguem uma bomba em mim, mesmo que entrem na minha casa e me roubem, me assaltem, não há culpados. Tudo acontece por um propósito e é uma consequência. Por exemplo, talvez essa geração de pessoas que estão na guerra não sabem que a geração anterior brigou também e que a geração anterior co-criou toda essa tristeza e eles estão colhendo tudo isso, né? Uhum. Sim. Mas não há culpados. Não, a gente vai terminar por aqui, porque como o pecado vai voltar semana que vem, a gente vai poder aprofundar melhor, né? E Que é terminar, muito interessante isso. é muito Nossa, lindo essa festa. maravilhoso. É. Libertador. Até semana que vem, meus amores. Beijo. É muito bom, Marília, bem-vinda de volta. Estava viajando, a gente te ama muito. Deus seu bem, né? Obrigada. Boa Estou muito noite. feliz de voltar. Nosso amor, a gente te ama. A gente está feliz que você voltou também. Muito. Beijo. Boa noite.